Olá, mais um programa Bem Astral, aqui na web rádio Carmen Romani. Hoje o tema é tempo, um assunto muito estudado ao longo do tempo pela filosofia, pelos físicos, e vivemos sempre nos relacionando de alguma forma, e nem tem como ser diferente, com o tempo. O tempo é muito presente nas nossas vidas, continuamente presente, mas em termos de tema, é um assunto assim tão participante que é complicadíssimo falar de tempo e, ao mesmo tempo, devemos nos exercitar para falar dele, já que é um ingrediente aí fundamental. E falar de tempo é falar de tudo e de nada ao mesmo tempo. A pretensão aqui nem tem como, obviamente, dar alguma síntese desse assunto, mas é tocar nesse assunto tão cotidiano, tão contínuo em nossas vidas. Então, não é que a gente tenha que falar do tempo, mas temos muitos movimentos no tempo, na atualidade, e surgiu essa proposta de se falar do tempo, no sentido de sempre ser interessante se dedicar a esse assunto que é o nosso próprio limite. Através dele, a gente consegue ser. Sem ele, não dá para ser. E então, as relações do nosso ser, elas são no tempo, com o tempo e em tempo. Temos essa relação de existência, de essência, ligada ao tempo. E não é possível pensar em tempo sem pensar em espaço. E daí as atualizações do mundo que vivemos, já que as relações de tempo e espaço estão sendo continuamente ou eternamente, entre aspas, estimuladas. Temos cada vez mais essa relação tempo-espaço mudada, afetada em nossas vidas, exatamente ou muito centralmente em função da vida digital, virtual, os acessos. Então, desenvolvemos talvez outros sentidos ou os nossos próprios sentidos com essas vivências que se apresentam de formas diferentes. Eles vão tendo novas experimentações, novos aprendizados. Daí talvez gerações que já nascem aptas para uma série de questões nessa área de atualização de software, entre aspas. E então a nossa tecnologia ou essa linguagem da informática, ela pode sim usar como referência do que está também acontecendo aí em termos de movimentação nas nossas mentes. Agora, a questão do tempo é um assunto tão amplo quanto o céu, mas cada um tem um tempo. Isso também é algo que essa abordagem via tempo estamos fazendo aqui, mas a astrologia vai fazer esse mapeamento também, não com essa linguagem de tempo. Mas aqui a proposta é ver que todos nós, até mesmo cada um, pode ter relações diferentes com o tempo num mesmo dia, numa mesma vida, num mesmo período, mas todos temos uma relação diferente com o tempo. A gente se relaciona de forma diferente com o tempo. É como se tivéssemos os nossos tempos, né? E, nesse sentido, a relação que é quase falar que é sinônima entre o que somos e esse tempo, porque somos no tempo. Então, é claro que quem se dedicou e tem um livro
o Heidegger da filosofia, ser e tempo. Não vou entrar nesse mérito, não sou especialista em Heidegger, estudei Heidegger na faculdade de filosofia, mas não, aqui a ideia é trazer um pouco de algumas reflexões, não nesse formato de aprofundamento de um pensamento, mas obviamente temos que citar esse livro de Heidegger, um filósofo, Ser e Tempo, um filósofo aí que chega aí nessa referência mais contemporânea da nossa filosofia. Mas para citar, para fazer referência a esse assunto de que o mix ou o sinônimo entre ser e tempo, somos tempo, se é que é possível dizer assim. Não necessariamente, porque o tempo é de todos, mas vivemos, buscamos, estudamos o paradigma do holismo, onde tem uma ligação entre as coisas, e por que não há uma ligação nossa, sim, com esse tempo coletivo, certamente, ele nos influencia, nós também influenciamos ele, mas daí, claro, que poderia ser facilmente considerado como uma viagem na maionese, mas não necessariamente. É para dizer que a gente não sabe onde está o limite de uma coisa enfim, a relação entre a delimitação entre ser e tempo é algo que realmente está mais no nível de mistura do que de separação, né? Então, falando um pouco, o que foi também a inspiração para se falar disso? Primeiro, essa percepção que temos cada um tempo, então mesmo que vivemos nessa ditadura da velocidade, da instantaneidade, a gente precisa encontrar o nosso ritmo, o nosso tempo, idealmente. Compactuando sim com essas demandas de velocidade, mas respeitando o nosso próprio ritmo, né? Para que haja, em primeiro lugar, essa percepção do próprio tempo, do meu tempo. Qual é o meu tempo? Cada um tem um tempo. E num segundo momento, tem a convivência, né? A gente se relaciona, obviamente, e a convivência a esses aprendizados que já parte através do meu próprio tempo, qual é o meu tempo, para que eu possa, pelo menos, ter ciência dele quando eu estou em troca com outra pessoa. E já é alguma coisa a gente se apropriar minimamente do nosso tempo, dos nossos autorrespeito em relação ao nosso ser, já que tem essa relação de tempo com ser, ou com a pessoa, o indivíduo. E quando eu tenho essa percepção de alguns limites do meu próprio tempo, eu posso sim estabelecer ou até ter uma visão de respeito em relação ao tempo do outro. E também uma coisa interessante, que é, novamente, de onde partiu essa inspiração, tem a ver com essa noção de memória, né? A memória, ela, nas nossas mentes, tem muito mais a ver com o passado. Claro, né? Parece que a memória é algo que você localiza, que você tem referência, você se lembra. Mesmo que essa memória possa ser em estados de quem tem memórias de outros lugares, né? Acessos a outros lugares, ou tempos, espaço e tempo novamente. Mas a ideia de memória, a proposta também é falar, nem dá para ser muito extenso, mas memória tem essa localização mais de passado. E hoje as referências que parece que são muito mais estimuladas, que nós temos, que nós vivemos, são as referências de futuro. A gente tem muito mais um exercício para se lançar no futuro,
para que as coisas aconteçam antes de acontecer, né? Se é que é possível pensar assim, mas esse futuro, ele é muito mais vislumbrado. E claro que isso não faz com que a gente acabe com o passado e nem com o futuro. A gente não dá conta disso, não temos esse poder e nem desejamos esse poder. Mas o presente nos cabe, idealmente. Mas essa relação de futuro parece estar sendo muito mais estimulada do que a de passado. E nesse sentido que hoje se fala muito de cocriação, né? A cocriação assim, como um contraponto de uma entrega, ou seja, eu cocrio o meu caminho, eu me disponho a ser responsável, a criar mesmo, cocriar, tendo muito mais atividade nessa ação do que você ter uma atitude mais passiva em relação às criações ou aos direcionamentos da sua vida. E a ideia é fazer um paralelo a essa memória ligada ao passado e ligada talvez a um comportamento mais passivo de oração. E é interessante que as orações são feitas para os santos, geralmente, que são pessoas que já são vivas em vários sentidos, mas são pessoas que já estão num passado enquanto história. E o tema de futuro e ligado à cocriação, ela é mais ativa e atualize e forme. Então, é sem dúvida o que a gente está sendo estimulado a fazer essa cocriação. E a relação que buscou se fazer aqui foi de que esse tempo que muito bem trabalhado pelo Bauman, não só o tempo, mas essa análise de vida líquida, amor líquido, que nos escapam em certa medida, ou em altamente nos escapam, esse tempo esse passado que vai ficando, vamos dizer, sumindo, desaparecendo. Claro que não. A gente não é possível isso, mas esse peso do passado ele vai ficando talvez mais com uma característica de desaparecimento ou de menor referência, enquanto o futuro vai ganhando essa força, essa atividade, essa necessidade de nos lançarmos, de nos colocarmos como co-autores, co-criadores, co-responsáveis. E então, o que buscou-se fazer aqui foi isso, essa relação. Ou seja, uma pergunta, será que a gente vai ter memória daqui a um tempo? Porque o peso da memória, ele está ficando cada vez menos exercitado, ou acredito que isso seja difícil de acontecer, mas é uma época na história onde essa força de exercício nesse futuro, ela está maior, não só em termos de prognósticos ou profecias, entre aspas, mas, porque isso sempre existiu, mas num sentido de exercício. É como se a nossa vida nos obrigasse. Agora, que a gente não se iluda, porque essa relação, tanto de passado como futuro, sempre existiu de formas diferentes. Mas hoje a nossa vida, ela nos obriga a exercitarmos até fisicamente uma correria, levando até em estados de estresse altamente prejudiciais. Mas esse modo de viver mais voltado para o que está por vir, ele que se apresenta como algo já há muito tempo acontecendo, aí um tempo considerável, que já temos essa referência e até podemos perder essa referência por ela ser algo ao mesmo tempo atual, aí de uns 30 anos, 20 anos, mais intensamente, ou até mais, mas perdemos essa referência e nesse sentido
Pode ser que isso seja tão, vamos dizer, comum aos nossos dias que isso possa ser considerado um padrão, né? E não necessariamente. Mas para fazer esse convite a essa relação nossa com o nosso tempo e aproveitando esse mês que estamos, essa semana, onde houve a lua nova no signo de Touro, que é um signo, primeiro signo de terra, e a terra, ela tem um ritmo compassivo, um ritmo contínuo, acolhedor, menos movimentado, talvez, do que o ar, não numa relação de melhor ou pior, mas nos convidando a essa respiração, a essa compassividade, para que haja essa percepção do nosso próprio tempo, já que cada um tem o seu. Então fica o convite ou a indicação dessa referência nesta semana de Sol e Lua em Touro, que aconteceu na quarta-feira, para que a gente possa revisitar, nos sintonizar, nos conscientizar do nosso próprio ritmo e fazendo essa relação já colocada de por que hoje há a importância dessa cocriação ou esse tema da cocriação relacionado a essa busca, a esse está por vir, mas somos convocados a participar disso e nada melhor do que o nosso próprio tempo para essa realização. Desejo então ritmos compassados, autopercebidos e uma ótima semana, e nos falamos a semana que vem.